Imagine três irmãs na Rússia do começo da virada, né, do século XIX para o século XX, vivendo em uma cidade provinciana e sonhando em ir para Moscou. Essa é a base da nossa história. Só que não há sonhos para algumas pessoas. Aqui, a obra do Chekhov, Anton Chekhov, As Três Irmãs, uma peça de teatro sensacional que mostra que talvez não haja espaço para sonhos. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado, comente, compartilhe, nos ajude a fazer com que esse vídeo chegue a mais gente e com que o nosso canal cresça. Um bom vídeo para você. Olá, te disse que ia ler mais dramaturgia esse ano nesse canal. O texto dramático, ele é um texto muito gostoso de ser lido. Vou começar pelo gênero dessa vez. Por quê? Veja, você tem, né, aqui as falas das personagens. Em itálico são as rubricas. A rubrica é uma orientação que o autor dá, que às vezes é seguida pelo diretor quando ele monta a peça ou não. Mas é quando aqui as rubricas aparecem, que é quando o autor imagina, né, um determinado figurino, uma determinada impostação de voz, uma determinada posição no palco, e aí ele vai colocando isso ao longo do texto. Mas é um texto de diálogos. Então, ler teatro é gostoso porque você imagina, né, aquele cenário, você imagina aquela ação acontecendo e a ação é muito rápida, né? A leitura é muito rápida. Então, não é raso de modo algum, mas é um tipo de gênero bem gostoso de ser lido. Então, eu sempre indico a leitura do teatro. Quem foi Anton Chekhov? Chekhov era médico, foi um grande contista e também dramaturgo russo da virada, né, do século XIX para o século XX. Qual é a grande crítica ao Chekhov daquele momento? O Chekhov vai ser assim, vai ser aquele autor que vai renascer para a crítica anos depois de ter falecido. Mas no seu momento ele era visto como um autor alienado. Porque pensa, na virada do 19 para o 20, a Revolução Russa vai acontecer em 1917. Essa peça, por exemplo, é de 1901. Já havia um fervo ali com relação ao Império Russo, a questão dos czares e da fome, né, a servidão. Era um caldeirão de pólvora. Então, o que se esperava? Se esperava que um escritor mostrasse, ainda que de forma realista, né, porque o realismo ele mostra a crítica pela ação, como Dostoiévski e Tolstói fizeram, e esperava-se que o Chekhov fizesse a mesma coisa. E não, ele vai mostrar questões da existência humana. Ele não vai tocar nos assuntos do momento histórico, ele vai falar da pessoa em si, que pode ser o indivíduo hoje, que pode ser o indivíduo há 300 anos, que tem as mesmas aspirações. Eu comecei falando, né, na abertura sobre sonho. Essas três irmãs que vão aparecer na história, o nome delas, Masha, a mais velha, Olga, a irmã do meio, e Irina, a irmã mais nova. O sonho delas é só esse, sair da cidade provinciana, que o autor não diz qual é, ele só diz uma cidade provinciana, e ter uma vida mais movimentada em Moscou. É isso que elas querem. Só que a história são 4 atos, tá? É um drama em 4 atos. Começa na primavera e termina, ela dá uma volta, né? Primavera, verão, outono, termina no inverno. Ou seja, começa de um jeito festivo, as moças assim, a Masha, ela é casada, mas elas têm o sonho da possibilidade, né? A Olga é professora, a Irina é jovem e linda e acredita num bom casamento, e as três acham que em Moscou a vida vai ser melhor. Mesmo na cidade menor, elas recebem, elas fazem festas, elas têm uma vida interessante, mas elas acham que a vida pode ser melhor.
O que vai aparecer? Existe o Andrei, que é o irmão delas. A gente não sabe em que momento dessa escadinha ele apareceu. A Irina é a caçula, a Masha é a mais velha. Mas, independente dele ser o mais velho ou não, ele é o único homem. Então é ele que detém o nome da família e que terá autoridade sobre essas irmãs. Ele é meio moleirão. Só que ele vai se casar com uma mulher, a Natália, Natasha, né, que é o diminutivo. Aparece muito isso, né, nos nomes russos, tanto nos romances, nos contos, quanto aqui no teatro. A Natasha, ela aparece como uma moça muito simples no começo da história, então as três irmãs que são pujantes, e a Natasha, uma moça muito simples, que é noiva do Andrei. Já no segundo ato, ela já aparece feroz como a dona da casa, porque afinal ela se casou, ela tem um filho. Então veja, ela se casa com o homem, que seria aquele detentor do nome da família, a família Prozorov. Ele tem autoridade sobre as irmãs. Então, como ela se torna esposa dele, ela passa a ter autoridade na casa. E as irmãs vão sendo meio que deixadas de lado. A Masha é casada, mora em outro lugar, mas estão sempre juntas. A Olga é a professora, né? Como eu disse. Ela quer continuar sendo professora. A Natasha vai enfiando na cabeça dela que ela tem que ser diretora, que ela tem que ser diretora, porque na verdade a gente vai percebendo que como diretora ela vai ficar mais afastada da casa. Então a Natasha ela vem depois, aquela mocinha simplesinha do começo da história, vai ocupando um espaço dentro dessa casa. A criança, né, o menininho, ele é um bebê e a Natasha acha que o quarto dele é ruim, então ela vai falar com a Irina, que é mais nova, fala, Irina, seu quarto dá pro sol. Lógico que ela não vai falar desse jeito chulo que eu tô falando, mas seu quarto tem sol, é um quarto alegre, quente, então vai dormir no quarto da Olga e vamos colocar o bebê no seu quarto. As coisas vão acontecendo porque a Natasha ocupa um espaço e as irmãs diminuindo. Existe uma babá bem velhinha, tem lá seus 80 anos, que foi quem criou os quatro, né? As três irmãs e o Andrei. E ela vai sendo jogada para fora pela Natasha como se ela fosse um lixo por ter apenas por ter envelhecido. Então veja que as irmãs vão perdendo a fé, o sonho vai se apagando, porque elas começam a viver nessa impossibilidade de ter uma vida mais interessante. Porque na verdade tudo vai piorando. Mesmo quando a Olga, que realmente vai se tornar diretora de escola, parece que tem uma ascensão na vida, não tem, porque ela continua sozinha no momento que as mulheres precisavam ser casadas para serem felizes, era essa a ideia. Ela tem lá o seu trabalho, mas ela vê a babá sendo massacrada pela cunhada, né? Então ela vai tentar tirar a babá, vai acabar saindo, né? Como diretora, ela vai ter a possibilidade de morar fora dessa casa. Então há um esfacelamento uma separação das três irmãs, um esfacelamento do sonho e uma vida que você pensa, nossa, que vida triste. Pois talvez você aos 18 tivesse sonhos que aos 30 você tenha perdido pela impossibilidade, por uma perda de time, por uma coisa que acontece na vida e que vai estar na vida dessas três irmãs. O que eu te dei foi uma palhinha. Na primeira festa, por exemplo, tem um médico, tem três militares, a gente tem toda uma corte aparecendo. Falei, Masha casada, mas as duas outras irmãs são solteiras. Vai aparecer o namoro do Andrei. Andrei, um cara que perdia dinheiro em apostas. É uma porcaria do irmão, mas que tinha essa autoridade. Então, mas no começo, lá, primeiro ato, é tudo uma alegria. E o negócio vai degringolando, degringolando, até que a gente vê, pra que viver? Não, não tem nenhuma tragédia, porque nem chega nisso. As peças do Tchekov, elas ficam meio que em aberto, não para você interpretar, não é isso. É porque a vida, ela não obrigatoriamente começa num ponto e termina no outro. O teatro clássico, ele traz essa característica de ter um começo, aí você tem uma elaboração da história, o clímax e o desfecho. O Tchekov não tá nem aí, ele começa no meio do caminho, ele termina no meio do caminho, porque o que interessa é o percurso cotidiano. Por isso que ele também não tá se importando em falar de questões políticas e históricas no texto. É o ser humano na sua pequenez. É isso que vai aparecer.
Aí você fala, nossa, Adriana, que pessimista. Depende do jeito que a gente olha, mas é realista, tá? Como é realista nas nossas vidas também. É interessante a obra do Tchekov também, porque ele tem um outro texto chamado A Gaivota, que teve uma primeira montagem horrorosa e que teve uma segunda montagem muito moderna. Né? Ele é considerado um dramaturgo do modernismo russo. Embora eu tenha falado que mostra o real, as encenações a partir de A Gaivota, da segunda encenação da Gaivota, vão trazer um aspecto contemporâneo ao teatro russo, como Nelson Rodrigues fez com Vestido de Noiva no Brasil. E tem uma pontinha, quando eu vi sobre a Gaivota, tem uma pontinha ali que já aparece, antes do Vestido de Noiva, no Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Oswald, viu? Não sou eu que não sei falar, não. Porque fala Oswald, vai contra o próprio Oswald de Andrade, que falava, como bom modernista, meu nome é brasileiro. Não tem essa coisa estrangeira no meu nome, Oswald de Andrade. Né? Então, o Oswald ele vai colocar isso, essa contemporaneidade da montagem no Rei da Vela, que a gente vai ver explodindo com o Vestido de Noiva. Então, a obra do Tchekov já traz isso. Né? E nas Três Irmãs, a gente vai ter essa desolação que é tão real. Não estou olhando para a vida de forma pessimista, não. Meu olhar é muito, muito otimista, inclusive, sobre a vida. Mas é o que veremos aqui. Um belo livro, viu? Um belo livro. Ah, sobre o Tchekov, só para você ver que o Tchekov está mais perto da gente do que a gente acha. O filme Drive My Car, ele vai tratar de um conto do Murakami, que está no Homens e Mulheres aqui, né, que já tivemos no canal, que traz uma peça do Tchekov sendo encenada, que é Tio Vânia. Tio Vânia, que é o protagonista, é um cara que também vai, no final da peça, perceber que a vida foi tão vazia, tão sem nada, que tudo aquilo que acreditou não era nada. Então, Tchekov está mais perto da gente do que a gente pensa. Leiam esse livro, ok? Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente que a gente responde, compartilhe, leia teatro, leia Tchekov, leia As Três Irmãs. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.